Salve, meus caros, nesse que é o quarto vídeo da nossa compilação aí de obras da UFPR em filosofia. Vamos agora falar de Thierry de Duve, um filósofo belga, pensador belga, que vai se posicionar num campo de reflexão que mistura ética com estética, sabe? Como devo agir e o que é o belo. O que é a arte, né? O texto vai muito para esse caminho. Então, um tema particularmente distante das demais obras pedidas, né? Um texto muito próprio. Para vocês entenderem o conteúdo, vamos lá, é preciso que vocês tenham uma contextualização válida aqui. Camboja. Camboja foi um país complicado, é até hoje por vários motivos sociais, econômicos, um país complicado. Mas entre 1975 e 1979, o governo extremamente autoritário que estava no poder então, lá na década de 70, vai promover uma campanha de extermínio de centenas de milhares de indivíduos da população cambojana e vai prendê-los em campos de concentração, análogo ao nazismo mesmo, campos de concentração, serem executados e tal. As dezenas de milhares, né? Um negócio absurdo. Um desses campos de concentração se chamava S21. E estima-se que 14.200 pessoas tenham sido executadas só no S21, só nesse campo de concentração específico. Quando a situação política mudou lá no Camboja e esse governo repressivo foi destituído, e os campos de concentração foram fechados né, colocaram um fim a esse sistema ditatorial terrível que estava acontecendo lá. Ao fecharem o campo de concentração S21, encontraram lá dentro 6.000 negativos de fotos de prisioneiros prestes a serem exterminados, né? Ou seja, pessoas numa fila, agora é sua vez de morrer, antes sorria para a câmera, agora pode ser executado. E assim, 6.000 negativos com 6.000 executados foram encontradas ali. E o fotógrafo, coitado, né? Ele não era fotógrafo, o cara que registrou essas 6.000 fotos, ele não era fotógrafo. Ele trabalhou forçado, né? Sob a mira de uma arma, sendo obrigado a fazer esse registro. Não era, portanto, um fotógrafo profissional, nada do gênero, um simpatizante do governo. Era um outro prisioneiro cumprindo a função de registrar os demais prisioneiros. Inclusive, conta-se que ele teve que fingir que não reconheceu um primo dele que ele fotografou e que estava indo ser executado. Ou seja, uma coisa completamente bárbara, né? Completamente sem adjetivos. De qualquer forma, quando descobriu-se esse acervo de 6.000 negativos, ficou evidente que esse registro era importante demais para não ser publicado, para não ser veiculado, para ficar guardado em algum lugar. Então, um museu na França, Arles, comprou 100 dessas fotos e expôs essas fotos junto a diversos fotógrafos renomados e fotografias tipicamente tidas, né, de qualidade artística reconhecida e inegável. E isso chamou a atenção do Thierry de Duve, porque a pergunta que começa a partir daqui é a seguinte: foto é arte? Foto é arte? Para começo de conversa fica fácil dizer que sim, né? À primeira vista fica fácil dizer que sim, porque afinal de contas, diz o autor, uma foto ela pode ser tão montada, tão criada, tão artificialmente gerada, né? Não só como registro de algo que está acontecendo, mas como uma montagem de algo que gostaria que estivesse acontecendo, os exemplos são inúmeros. Tanto quanto um pintor tem a liberdade de fazer isso num quadro. Então, a princípio, não há dúvida, foto pode sim ser arte. Não que toda foto seja, porque muitas delas representam meramente um registro do que está acontecendo, né? E, portanto, não tem um viés ou uma intencionalidade de
de arte, de beleza, luz, sombra, contraste, não necessariamente, pode ser só o almoço na tua família. Então o fotógrafo pode ser considerado um artista? Ora, muitas vezes sim, obviamente, conhecemos um sem número deles, reconhecidamente artistas, mas não necessariamente. Muitos deles são só registradores de uma circunstância, tudo bem? Agora, a partir do momento, diz o autor, a partir do momento em que o museu comprou as fotos, um museu de arte comprou as fotos e expôs as fotos como arte, passou-se a aceitar que aqueles registros fossem artísticos, né? Ou seja, sem reflexão, torna-se senso comum que se um museu adquiriu aquele acervo e expôs aquele acervo como arte, sendo ele um museu de arte, seu conteúdo é artístico, ponto final. E aí o autor vai querer problematizar a coisa indo para a pergunta central do texto, que é: qual a legitimidade da arte diante do mal radical? Qual a legitimidade da arte diante do mal radical? Qual é o papel da arte diante dos aspectos mais cruéis da natureza humana? Ela deve retratá-los? Ela deve escondê-los? Ou quando se trata de expor o mal, está sendo só um registro histórico e não artístico? Ele começa a sambar entre esses tópicos, tentando... Parece muitas vezes no texto que ele está pensando consigo mesmo, sabe? Que ele está fazendo uma reflexão e construindo a sua narrativa à medida que a problematização vai surgindo na própria consciência dele. Então, em primeiríssimo lugar, aquelas fotos são um registro histórico. Sim, ponto. Mas é arte. Porque registro histórico é uma coisa, arte é outra. Tivessem essas fotos sendo adquiridas por um museu de história ou por um museu da memória, como tem em São Paulo, como tem em Curitiba, será que elas seriam vistas como um objeto artístico ou se enquadrariam naquilo que, evidentemente, sem nenhuma problematização, claramente são, né? Registros de uma brutalidade histórica de um governo repressivo? Tudo bem. Os artistas, palavras do autor, abre aspas, os artistas são os porta-vozes da humanidade no sentido estético. Ou seja, quando a gente fala de estética, beleza, os artistas são os nossos porta-vozes. Mas aqui não é disso que se trata, certo? É da exposição de um fato, não de uma realidade estética, não de uma percepção estética da realidade. Se trata meramente de um fato histórico, registro histórico. O museu precisa do artista e vice-versa. Esse vai ser um ponto muito importante no que ele vai continuar desenvolvendo, certo? O museu precisa do artista porque senão ele não tem onde expor, ele não tem o que expor, certo? E o artista precisa do museu, senão não tem onde expor a arte que ele produz. Então existe aí uma correlação simbiótica. Mas, vai dizer o autor, chamar aquele fotógrafo lá do Camboja de artista é obsceno. É obsceno, é um homem sob a mira de uma arma, sendo obrigado a fazer um registro sem nenhuma qualificação técnica. Não se pode sequer esperar, diz o autor, que ele tenha alguma intencionalidade ou sensibilidade para retratar o terror do que ele está registrando, com um viés artístico, interpretativo, ético, moral. Não, ele estava registrando o que aparecia com a luz que tinha diante do fotografado que se figurava na frente dele e só. Nem todos os fotógrafos precisam ser chamados de artistas. Ponto. Então, vamos separar. Algumas fotos são arte, outras são só registro histórico. Alguns fotógrafos são artistas, outros só registradores de eventos. Tudo bem? Agora ele avança. A partir do momento em que o museu na França expôs essas fotos, em 1997, o Museu de Arte de Nova York comprou esse acervo e expôs. E ao expor esse acervo, o curador do Museu de Nova York teve um cuidado muito artístico em, ao expor essas 100 fotos desses 100 condenados, expô-las em uma parte escondida do museu, quase precarizada. E embaixo de cada uma dessas fotos, de cada um desses registros, uma tarja dizendo: isso não é arte.
Ao fazer isso, ele não está, ao montar essas fotos na sua exposição, o curador do museu não está dando um viés artístico para algo que antes não tinha? Ou seja, será que o modo de expor essas fotos não poderia então classificá-las como artístico justamente por, em um ambiente com fotos consagradas e tal, ele ser colocado de maneira propositalmente empobrecida, apequenada e inclusive literalmente registrada como isso não é como o resto do que a gente mostra aqui. Isso não é arte. Será que nesse momento elas passam a ter um valor artístico? Se a arte serve para mostrar o que o ser humano é de verdade, então vamos combinar, tem que mostrar o que o ser humano é tanto no aspecto positivo quanto no negativo. Eis a legitimidade da arte diante do mal radical. Ela tem que mostrar o feio tanto quanto o belo. A arte não é só uma expressão de beleza, é uma expressão humana. E, portanto, é tudo. Sabe quando a gente olha um genocida, um canalha, um assassino? Ele é tão humano quanto você, amigo. Ele é tão humano quanto você, Homo sapiens sapiens. Tá? Que seja um canalha, um tirano, mas ele não é um monstro, como se pertencesse a outra espécie. Isso é humano também, assassinato é humano. Tá? Roubo é humano, difamação é humana. Então, a arte, como expressão de humanidade, precisa expor todos os aspectos que compõem o ser humano, os bons e os ruins. Nesse ponto, essas fotos não contradizem nenhuma condição estética da arte. Só porque elas são agressivas, impactantes, violentas, não significa que não sejam arte. Por quê? Porque estão fazendo o que a arte se propõe a fazer, mostrar um aspecto do ser humano. Ele conclui o seu artigo afirmando que a arte, meus caros, vai ser reconhecida como arte não pelo museu, não pelo artista, não são eles que dão o status de arte ao que, no caso do museu, ele expõe, ao que, no caso do artista, ele produz. Onde é que existe a legitimação de que algo passa a ser artístico? Pelo público, por aquele que contempla. É quem vê, quem atribui caráter de arte ao que está vendo ou não. E, portanto, algo pode ser arte para você e não ser arte para mim. E dessa maneira ser subjetiva. É interessante pensar dessa maneira quando a gente faz um paralelo com a minha profissão. Eu sou professor e entendo que do mesmo jeito que um museu precisa de um artista e um artista precisa de um museu, uma escola precisa de professores e professores precisam ter onde ensinar, precisam de um espaço onde professar, certo? Então, essa interdependência é muito real. Agora, quem determina se eu estou dando mesmo aula ou não? É a escola que me contratou? Geralmente eles nem assistem minha aula. Sou eu que ministro, que afirmo se sou um educador ou não? De jeito nenhum. Eu estou ali expondo o que julgo ser adequado. É o aluno que vai dizer se está tendo uma aula ou não, se está aprendendo de fato ou não, se está construindo conhecimento com aquilo ou não. Então, é do ponto de vista do público e não do agente que parte a definição criteriosa se algo é arte ou não. A arte é subjetiva. É você, ao contemplar, que admite aquilo ser artístico ou não. Deu para entender? Estamos tranquilos? Muito bem. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.